falamos da vida desse homem, Jó, e um pouquinho da história dele, quem ele era, quando ele viveu, onde viveu, né? Um pouco do contexto da vida dele, da história, para ver como que ele foi instrumento nas mãos do nosso Deus. Agora nós estamos no versículo 6, quando já sabemos que Jó era um homem íntegro, né? Como o versículo 1 já fala, um homem que era reto, temia Deus, desviava-se do mal, e quem falou isso foi o próprio Deus, né? Ele reforça essa verdade, e explicamos que a integridade, que isso na vida de Jó não faz que não diz que ele era um homem perfeito, sem pecado, mas fala que ele fazia o que com o pecado? Se desviava dele. Ele não habitava no pecado, não vivia se deleitando no pecado. Então, quando o pecado entrava na vida dele, ele temia tanto a Deus que ele resolvia na hora, né? Ele fazia tudo que estava à disposição dele para resolver, que era pedir perdão e viver reto. Ele era tão preocupado com isso que os filhos deles, quando ele suspeitou que os filhos pecassem, ele sacrificava para os filhos. Olha para você ver que preocupação de pai, né? Que exemplo para nós no mundo moderno, em que o pecado está tão fácil, né? Tão acessível, um pai como esse. Mas agora no versículo 6, o que acontece com Jó? Alguém lê em voz alta o versículo 6 e 7? Um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. E disse a Satanás: "De onde vens?" E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de redor à terra, e passear por ela. Aqui a gente entende um pouquinho da natureza do nosso inimigo, o adversário, Satanás, né? Aqui diz que num dia em que os filhos de Deus, ou seja, os anjos, nesse contexto aqui, vieram se apresentar a Deus, Satanás estava lá no meio também, né? Satanás, ele teve e tem acesso a Deus. Na verdade, Deus, ele está acessível, né, para toda o seu grupo angelical, né? Os anjos santos e os anjos caídos, né? Deus, ele está acessível. Interessante, você percebe isso aqui na vida de Jó, nesse texto aqui, mas também em outras ocasiões em que você vê que há um diálogo entre Satanás e Deus, ou até mesmo há um diálogo entre os demônios e Jesus. Então, mesmo que estão opostos, né, porque os anjos caídos estão totalmente longe de Deus, na comunhão com Deus, mas eles têm a comunicação. Interessante isso, né? E aqui Satanás tem comunicação com Deus, e Deus faz uma pergunta retórica. Quer dizer, o que é pergunta retórica, irmãos? É aquela que você já sabe a resposta. É aquilo que os pais fazem com os filhos direto, né? A gente sabe onde que está tal coisa, você sabe, mas você quer que o filho fale, né? Porque é para perceber o que ele fez ou faz. Então, Deus pergunta de onde você vem, né? E Satanás falou: eu estou de rodear a terra e passear por ela. Satanás, ele não é onisciente, ele não é onipresente, ele não é onipotente. Devemos sempre lembrar disso, irmãos, que a gente vê aquela ideia do yin e yang, asiático, né, que tem aquele símbolo preto e branco, todo mal tem um bom e todo bom tem um mal, estão em constante luta e conflito entre si. Então é um equilíbrio. Não existe equilíbrio nas forças espirituais. Deus é superior. Amém, irmãos? Ele é criador, ele sempre existiu. Teve uma época que Satanás, os anjos não existiam, ele criou os anjos. Satanás, os demais anjos, ou parte dos anjos, né, se rebelaram contra Deus. Eles têm acesso a Deus. Então nós devemos aprender com respeito, mas só temer a Deus. Amém, irmãos? E resistir a Satanás com a verdade, com a palavra de Deus, nos agarrando em Deus. E Deus nos protege. Amém, irmãos? E vai alguém brigar contra os filhos de Deus. O Pai ama, o Pai cuida, né? Então, irmãos, esteja sempre aos pés do Senhor, esteja sempre em comunhão com Deus. Ele cuida, Ele protege. Mas Satanás aqui estava lá e falou: eu vim de rodear a terra, passear por ela. E ele tem essa amplitude de alcance, né, de rodear a terra. Então,
ele estava rodeando, ele passeou por ela, e agora ele não estava mais lá, estava na presença de Deus. Isso mostra que ele não pode estar em todo lugar ao mesmo tempo. Ele pode estar em muitos lugares estrategicamente, ele é muito inteligente, muito esperto, mais inteligente do que nós. Por quê? Porque você não sabe que uma pessoa mais velha é mais experiente que uma pessoa mais nova? Agora, quantos anos o inimigo tem? Muito tempo, né? Então ele sabe muito das astúcias, sabe muito das tendências, sabe muito dos desejos da humanidade, tem muita experiência sobre o mal, né? Logicamente, ele é o pai da mentira, do engano, então ele sabe muito, mas ele não sabe tudo. E Deus, que sabe tudo, falou: onde você estava? Ele falou: eu estava passeando e rodeando a terra. E o que ele estava fazendo enquanto isso? Né? Aí podemos falar um monte de versículos bíblicos, né? Que ele anda ao redor, ele procura tragar, ele procura devorar, ele vem para roubar, matar e destruir. Ele é o nosso adversário, ele é o acusador. Mas agora no versículo 8, outra pessoa lê para nós. E disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e se desvia do mal. Bom, se eu gostaria de uma coisa que eu gostaria é o elogio de Deus. É melhor do que o elogio dos homens, não é, irmãos? Então, às vezes, na nossa vida, a gente fica tão preocupado: o que os outros vão falar? O que os outros vão falar? Será que eles vão me reconhecer? Será que eles vão falar bem ou mal, né? Eu sei que todos nós temos isso porque somos seres humanos, irmão. Não estamos lá ainda, né? Na presença de Deus. Então, vez ou outra, a gente pode ficar ofendido, chateado, porque não é reconhecido, porque não é destacado, coisa assim. Mas vamos procurar sempre valorizar e alcançar e agradar ao nosso Deus, porque é bom que lá no final ele fala: muito bem, servo bom e fiel, né? E é melhor que Deus, olhando para nós, ele vê o Filho dele, Jesus Cristo, e quando nós refletimos a Jesus. Aqui, Jó estava sendo elogiado pelo próprio Deus, diante do inimigo. Imagina como é que ficou ali, como é que Satanás se sentiu ao ouvir essa observação que o próprio Deus falou de Jó. Observaste tu, meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então, como eu falei semana passada, não há dúvida de que esse homem era diferente. Era um homem, não era qualquer um. Não era perfeito, era um pecador, mas um pecador que tinha todas as qualidades. Isso prova para nós, irmãos, que é possível, com a graça e proteção e provisão de Deus, estarmos em comunhão com Deus e andarmos com Deus. E aqui no versículo 9 até o versículo 11, eu pedi para outro irmão ou irmã que não leu ainda, leia em voz alta, do 9 a 11. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teve Jó a Deus não? Porventura que não secaste de céu a ele, a sua casa e a tudo que tem? A obra de suas mãos o abençoaste e o seu braço se tem levantado na terra. Mas estende a tua mão e toca e em tudo quanto tem, e verás se não você não para ti na tua casa. Aí você percebe esse diálogo ousado, né? Nosso acusador aqui contra o próprio Jó. Dá para perceber que ele conhecia muito bem a Jó. Dá para perceber aqui, né? O adversário não sabe de todas as coisas, mas sabia de muita coisa a respeito de Jó. Chamou a atenção até do inimigo. Interessante que o inimigo ele foca naqueles que estão com Deus, né? Ele sabia muita coisa. Olha o que ele sabia. O que é que ele sabia? Não cercaste de sebe a ele, a sua casa, ou seja, ele sabia dele, da casa dele e de tudo que ele possuía, sabia que Deus havia abençoado e o gado dele tinha aumentado. Lembra que naquela época, irmãos, a medida da riqueza de uma pessoa não era quanto dinheiro tinha no banco. Na verdade, não tinha dinheiro assim, né, como nós conhecemos. Eram posses de animais, né, de vegetais, de terras e de filhos também, né? E esse homem tinha tudo que alguém pode desejar, né?
Ele era um homem muito próspero, tinha gado, tinha outros animais, o texto fala no início, né, quantos animais ele tinha, quantos servos ele tinha, e Deus multiplicava, Deus abençoava, Deus prosperava a vida dele. Aí ele falou assim, mas faz uma coisa, tira isso para ver o que ele vai fazer, para ver se ele não vai blasfemar contra o Senhor na tua face. Por que será que ele fez esse tipo de proposta para Deus? Porque com certeza isso era uma coisa muito comum acontecer, alguém ter muito, ter as coisas e quando perdesse, blasfemasse de Deus, né? Satanás não sabia de todas as coisas, ele sabia da tendência do coração do ser humano, não é verdade? Ele sabia que nós, quando somos abençoados, nós tendemos a falar, obrigado, Senhor. Tem gente que nem agradece, né? Que esquece de Deus. Mas, normalmente, nós falamos, é bom estar na igreja quando está tudo bem, né? Quando o pneu está furado, quando o clima está bonito, está gostoso, quando não tem nenhuma hostilidade contra ninguém, quando eu tenho emprego, quando eu tenho recursos. Mas e se acabar tudo isso? Quando eu tenho saúde? E se acabar tudo isso? E quando Deus permite que isso não mais haja? O que vamos fazer? Muitos, mas muitos irmãos abandonam Deus, abandonam a igreja, abandonam o caminho de Deus, né? E vez após vez você ouve e fica triste ao ouvir isso. Então Satanás ele está certo nessa probabilidade de que se tirar as bênçãos, vamos ver o que vai acontecer. Bem provável que vai largar a mão. Você olha para aí na rua, quantas pessoas que vivem na rua aí, muitos deles conhecem a Bíblia. É interessante isso, né? Às vezes falam versículos para você de cor. Ou eles têm a Bíblia. Ou eles têm a Bíblia. Tem a Bíblia. Muitos vieram de uma história religiosa, né? Ou iam na igreja, ou até tinham cargos na igreja. Parecia que estava tudo bem, mas alguma coisa aconteceu. Uma decepção emocional, uma enfermidade, emprego, né? Escândalo dentro de igreja, sabe lá que tipo de igreja que é. Ou pode ser até uma igreja séria, irmãos, uma igreja que prega a palavra, mas Satanás às vezes usou uma situação, a pessoa estava fraca, se desviou, ficou longe, né? Então muitos desviam por causa das dificuldades. Então a aposta de Satanás aqui, só que Deus já sabia de tudo, já conhecia tudo, mas ninguém mais ao redor conhecia, ninguém mais, né? Só Deus sabia, mas Satanás não sabia de tudo, Jó não sabia de tudo, os amigos de Jó não sabiam de tudo, nós não sabemos de tudo. Então, o que será que aconteceria se de fato tirasse da vida dele? Nós temos a bênção de termos o livro inteiro escrito, podemos orar no finalzinho, final da história, é gostoso, né? Mas o drama de você saber o que acontece é um segredo, né? O que é gostoso. Então você vê, e agora? O que será que vai acontecer? Satanás queria provar que a salvação não é permanente e que a fé salvadora pode ser quebrada. Você pode destruir a fé salvadora e que a salvação pode acabar, né? Porque se for baseado na experiência, nas emoções, realmente vai acabar, né? E muitos infelizmente estão baseando a salvação na emoção. Eu estou sentindo que é gostoso aqui, né? É muito bom, né? Aquele cântico, né? Como é que chama? Aquele cântico antigo. Como estamos aqui, louvando a Deus. É gostoso, irmãos, cantar isso, né? Mas e quando a dor vem? E quando a decepção vem, irmãos? E quando o diagnóstico vem? E quando o emprego acaba? Será que a gente canta do mesmo jeito? Ou a gente vai sumir do mapa? O que vai acontecer com Jó? Sim. Eu fiquei assim, muito emocionada, assim, me tocou de ver uma cena do incêndio, né, que está tendo lá nos Estados Unidos, nas cidades, né, queimando tudo. Califórnia, né? Na Califórnia, né? Mas foi interessante porque eles mostraram uma família ou um grupo de pessoas em volta das ruínas ali, de onde eram as casas deles, estavam orando e cantando.
Eles fizeram uma roda, em volta de onde era a casa deles ali no chão. Também. Eles estão orando e cantando. Então, serve ali aquele momento de expressar e perderam tudo, mas eles tinham a Deus. Expressando, né, uma letra ali de gratidão, porque ninguém canta perfeitamente. Seja grato, né? Porque Deus deu a tirar não tinha mais, mas foi muito bonito de ver aquela cena. E esse fogo, né, provou a fé deles, né, verdade? E fez aparecer a fé de verdade. É interessante que o que Satanás fez com Jó, ele também fez com Jesus, né? Mateus 4, alguém lembra mais? Então foi como Jesus deu o Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Também aconteceu isso com Pedro. Alguém leia Lucas 22, 31. E eu vou pedir para outra pessoa, já que eu já vou dar o texto que eu vou falar. Quer ver? Beth, você pode ler 2 Coríntios 17, ou 12, 7? 2 Coríntios 12, 7. É Lucas. É Lucas 22, 31. Quem pode ler Lucas 22 aí? Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás nos pediu para você andar com Deus. Tá vendo? Fez isso também com Satanás, com Pedro, né? 2 Coríntios. 12, 7. Isso. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado o espírito na carne, e a saber, o mensageiro de Satanás para esbofetear, a fim de não me exaltar. Bem, a gente tem que ensinar essas verdades espirituais, irmãos, porque é realidade na vida de toda pessoa. Isso acontece na minha e na sua vida também, né? De formas talvez mais sutis e indiretas, mas quando somos atacados, né? Tentados, a gente pensa que o ambiente vai ficar escuro, o cheiro vai mudar, você vai sentir um arrepio. Não, a tentação é aquilo que faz você querer se desviar daquilo que Deus quer, né? Da vontade de Deus, de fazer o que é certo, que Deus ensina. Mas Deus é maior, lembra que eu falei isso? Isso não deve nos paralisar, deve nos alertar, mas o cristão que é firme, abraça em Deus. Agora eu quero que vocês abram Salmo 121, versículo 1 até 8. Salmo 121. Estou enfatizado qual é o versículo 9 e 12 para mim. Sim, Que é Satanás pediu você andar preso como trigo, né? sim. Aí ficava 72, mas eu não digo que estava na fé que sabe. Olha, Jesus orou por ele. Jesus intercedeu por mim. Amém. Então, se Jesus ora, né? É um limite, né? É Salmo 121, versículo 1 até 8. Ó, Salmo 121, do 1 ao 8, diz assim, ó, o salmista, né? Levantarei os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Não é bom ser filho de Deus, irmãos? Pela graça de Deus, não é pelo nosso mérito. Tudo isso Jesus fez para nós, nos colocando na família de Deus, um Pai que nos guarda e protege, de verdade, né? E que é presente para sempre.
e que as forças do mal estão debaixo dos seus pés, tudo que acontece conosco só acontece com a permissão de Deus. Então, ficamos firmes em comunhão com Deus, ouvindo a palavra de Deus. Não vamos nos desviar desse Deus maravilhoso, o único e verdadeiro Deus, né? Então, Deus promete nos sustentar, guardar nossa fé e nos guardar salvos. Salmo 97, 10. Alguém leia? Salmo 97, 10. Vós que amais ao Senhor, guiai a alma, Ele guarda as almas dos seus santos, e Ele os livra das mãos dos ímpios. Então, nós temos inimigos, né, irmãos? Não que nós procuramos fazer inimigos, mas Satanás é o nosso inimigo, e os ímpios, né, que são servos de Satanás, né? Nesse mundo, que fazem a vontade de Satanás, muitas vezes são usados para nos atrapalhar, para impedir, né, para desencorajar. Mas Deus nos livra, nos guarda até dos ímpios. Só para você ver, irmãos. E Deus usa, inclusive, os ímpios para até ajudar que os planos de Deus, que são maiores, venham se concretizar. É interessante isso. Maravilhoso, né? E quando eu falo ímpio, não quer dizer o ímpio, aquele malvado, assassino, né? Que está lá com uma arma, metralhadora. Irmãos, nós podemos, se nós estivermos longe de Deus, não em comunhão com Deus, a gente pode ser usado para desencorajar alguém. Sabia disso? Nesse aspecto, nós podemos estar vivendo um período de impiedade, né? E naquele momento somos ímpios, nesse sentido, né? Então, quando nós achamos que o meu pecado não vai atrapalhar ninguém, é mentira, é engano de Satanás. Se eu desobedeço a Deus, eu vou desencorajar a minha família, eu vou desencorajar o meu irmão em Cristo, né? Eu posso desencorajar o meu irmão em Cristo, mas Deus pode até usar isso para me fortalecer, porque Deus, Ele nos guarda. José no Egito, lembra? Os irmãos venderam ele, e no final da vida, o que José falou? Vocês queriam me prejudicar, mas Deus me abençoou. Ele usou o seu mal para o meu bem. Então, para aqueles que amam a Deus, irmãos, até o mal do mundo é usado como massa de cimento para Deus nos fazer edificar a nossa vida. Está aprendendo, irmãos? Como argamassa para as paredes do nosso caráter. Então, o pessoal acha que vai nos prejudicar, não, está nos fortalecendo. Porque não há dia ruim para o cristão, irmãos. Até na dor, ele está perto do Senhor. E nós vamos parar por aqui. Judas 1,24. Eu vou finalizar com esse texto. Judas 1,24. Na verdade, só tem um capítulo, né? Versículo 24. Está lá antes de Apocalipse. Se alguém ler para nós, eu agradeço. Agora, queria ter poder dos padrões para dar e apresentar os irrepreensíveis para a igreja dos espíritos. Então, irmãos, o fato de sermos íntegros ou de sermos irrepreensíveis é porque Deus nos permite isso. Ele requer de nós isso e Ele nos capacita, pela graça dele, a sermos isso. E Ele nos mantém assim. Bem, irmãos? O nosso Deus é maravilhoso, vale a pena ter em comunhão com Ele. Quando você tiver com um problema, clama a Ele, chora aos pés dele, Ele te ouve, né? Quando você estiver feliz, adore a Ele, adore a Ele. Ele merece todo louvor e glória. E dá vontade de continuarmos, mas não dá tempo mais. Se Deus quiser, na próxima vez a gente vai falar o que aconteceu, né? Os detalhes, como foi o desenrolar do drama da vida de Jó, que para nós é um instrumento de Deus, né? Amém, irmãos? O inimigo também, né, pastor? Quando ele não faz, ele tem os assessores. Que o que foi para Paulo era um assessor dele. Ficou lá, você vai ficar aí. Você vai ficar aí com o Paulo aí, apontando não sei o quê, né? Para que. Mas Paulo recebeu isso bem. Ele falou: se eu não tivesse isso, a minha capacidade, eu achando que eu sou demais, eu ia me perder, mas o inimigo colocou um assessor para atrapalhar e foi para ajudar.
Interessante, né? Os assessores do inimigo tem muitos, né? Então, Muitos. quando ele faz, ele Não devemos subestimar, não, ele nem chama os assessores. desrespeitar, mas que os nossos olhos espirituais enxerguem quem está a nosso favor. Né? Lembra, acho que foi Elias, o Eliseu, o servo de Elias, o servo de Eliseu, que ele não enxergou. E o profeta falou: Senhor, abre os olhos dele. Na hora que ele abriu, viu os soldados de fogo, né? Cavalos, caravanas de fogo ao redor. Deus protege os seus irmãos. Então, vamos confirmar. Eliseu, né? Eliseu. Então, maior é o que está conosco. Maior é o que está em nós do que o que está aqui. Né? Confiemos. Humildemente estejamos em comunhão com Deus. Vamos cantar, irmãos, encerrando.